Aproximando-se de Deus. O livro de Salmos é o livro sobre aproximações de Deus. Momentos diferentes, distintos, quando os servos de Deus, o povo de Deus se aproximaram do Senhor com o cântico e oração dos Salmos. Momentos estes que eles viveram e que são muito semelhantes aos nossos. Vamos pensar um pouco mais no livro de Salmos. Nosso foco hoje está no Salmo 51. Salmo 51. E antes de lermos o Salmo que vamos focar, refletir, meditar nesta noite, vamos lembrar o Salmo 117, o menor deles, que expressa bem o objetivo, o propósito do livro de Salmos, que é nos levar ao encontro com Deus e no acerto com Deus, e então vivemos para a glória dele. Vamos confessar juntos, proclamarmos juntos este Salmo, Salmo 117, leia comigo. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 51, nosso texto para esta noite. A palavra de Deus o encontra neste salmo, neste momento. Vamos ouvir a palavra do Senhor, então que o seu coração esteja disposto para ouvir, receber e abrigar a palavra do Senhor. Ouça a palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar.
Dizem que a Receita Federal Americana recebeu uma carta de um cidadão, uma carta anônima, breve, com um cheque de $10.000. E a pequena carta que acompanhava o cheque de $10.000 dizia: estou enviando ao anexo um cheque de $10.000. E se a minha consciência não parar de me acusar, eu envio os outros $10.000. A culpa, a prisão do erro e da culpa. Como lidar com isso? Como resolver esse problema? Como chegar à libertação? É possível ou não? Mas me parece que eu escuto no ar a mensagem de que realmente não há pecado porque realmente não há erro. Isso se afirma através de uma ideia relativista, de que certo e errado é uma questão da preferência pessoal, a verdade ou não verdade é uma questão de perspectiva. E o que as pessoas têm, na verdade, não é uma questão de ter que lidar com o erro, porque não há este erro, é uma questão de saber conviver com as suas realidades. Diante de mim fica a pergunta: há algo que se chama erro ou não há? Portanto, há algo que se chama pecado ou não existe isso? Isso é uma invenção de religiões, talvez até com o objetivo de escravizar e manipular as pessoas. Isso, então, tudo pode ser apagado e retirado do nosso vocabulário e da nossa ideia, e podemos viver sem nenhum conceito de pecado e então de erro. Eu escuto isto no ar, você também escuta? O erro não há. Então aquilo que é correto moralmente e aquilo que é ferir e é errado, a verdade moral transcendente, que não depende de nós. É verdade que o ser humano combate o conceito de pecado, então de certo e errado, mas até que ele não seja vítima do erro do outro. Então parece-me que nós, na verdade, por mais que estejamos elaborando sofisticadamente, intelectualmente, na ideia, na proposta de eliminar o erro, o conceito de erro certo e errado e pecado, então, na verdade, nós nunca conseguimos, e quando nós damos a volta, nos encontramos novamente com o clamor por aquilo que é certo e o clamor contra aquilo que é errado. Se é certo o certo, o errado é o errado, e então há o pecado, como posso eu me libertar da culpa decorrente do erro e do pecado? Onde eu iria para isto? Talvez a peregrinação mais comum nos nossos dias é o gabinete de um psicólogo. E se eu me deparar com um psicólogo e dizer: eu errei, o que é que eu vou ouvir? A sabedoria humana que doutrinou aquele terapeuta vai me dizer o quê? Não somente devemos perguntar isto, mas perguntar também se há o pecado e se há o erro. Quem tem jurisdição para lidar com isto? O médico? O terapeuta? O juiz? O pastor? O sacerdote? Quem tem jurisdição para absolver, corrigir, eliminar? Para ter jurisdição é preciso ser aquele que
tem poder para isto, tem recursos em si para isto. O que me diria um terapeuta sobre o meu erro? Realmente você infringiu um princípio moral eterno, por isso que você está sentindo esta culpa e afirma que você está um erro. Esse é o seu problema. Ouviria eu isto? É verdade que dificilmente as pessoas vão ao terapeuta dizendo eu errei. Às vezes sim, mas em geral não. Vão ao terapeuta para falar das consequências do seu erro. Será que o terapeuta o ajudaria a caminhar o caminho de volta das consequências para a causa das consequências, que seria um erro na sua vida não resolvido? E se fizesse isso, o que é que ele faria depois com você e com o seu erro? O que poderia ele oferecer? O salmista aqui reconhece que ele é um pecador. Um momento, um pecado específico, sim, aliás, um pecado específico que ele levou a outro, segundo o que nós entendemos pela história, que parece ser de onde nasce esse salmo, mas ele também reconhece que ele é marcado pelo pecado desde o seu nascimento. Pecado. O que é isto? O que fazer com isto? O que isto faz conosco? Algumas vozes se levantaram no meio do pensamento humano contra esse estado que está aí, das ciências humanas, na sua forma de ver e lidar com o pecado. Karl Menninger foi um renomado psiquiatra nos Estados Unidos. E ele escreveu alguns livros, e um deles é O que é que aconteceu com o pecado? Uma pergunta. E ele vai dizer que a saúde, ele vai dizer que a saúde mental e a saúde moral são duas coisas que caminham juntas e idênticas, rompendo com a ideia que domina o ar intelectual e das ciências humanas. Aquela pessoa está perturbada. Karl Menninger está dizendo, essa perturbação que chamamos talvez mental, emocional, está interligada com a saúde moral. Robert Maurer, falecido em 1982, psicólogo, renome também, foi presidente da Associação dos Psicólogos dos Estados Unidos, também caminhou discordante com o pensamento dominante. E ele propôs a terapia da integridade. E ele disse que neurose é resultante da consciência de se ter falhado para com alguém com quem se importa. Isto é, alguém que é importante, significativo na minha vida, eu falhei com esse, isso me leva à neurose. É a repressão da culpa. O fato é que o ser humano, para permanecer no seu estado pecaminoso, faz todo tipo de ginástica mental, intelectual e desenvolve até ciência, mas nada tão verdadeiro e real o que o salmista coloca, e é algo comum a todos nós. E o caminho para mim e para você nesta noite não seria do arrependimento? Não diz a palavra a você nesta noite que o arrependimento é libertador? A palavra de Deus vem então ao seu coração falar desse arrependimento libertador nesta noite. É possível encontrar a libertação da culpa através do arrependimento? Sim. Alcance a libertação pelo arrependimento. Alcance a libertação pelo arrependimento. É o que o Salmo tem para dizer a mim, a você, nesta noite, de precioso e fundamental para as nossas vidas. E
a culpa é o problema mais profundo e mais grave que o ser humano tem e carrega. Nós temos muitos problemas, muitas necessidades, mas nenhuma tem a profundidade e a consequência da culpa, do pecado, do erro não resolvido. E o arrependimento é o caminho da libertação disto tudo. Alcance a libertação pelo arrependimento. Como? Para onde vou apelar? Onde vou buscar? Quem tem jurisdição para isto? Qual é o meio que pode tornar possível a minha libertação pelo arrependimento? O salmista diz, começa o salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me. É importante notar que o salmista tem o problema apresentado, está tudo diagnosticado. Qual é o problema? Qual é o problema? Se temos a febre, não é suficiente tratar a febre, é preciso descobrir a causa da febre, qual é o tipo de infecção e tratar a infecção. Ele fala em transgressões, ele fala em culpa e ele fala em pecado. O salmista chega a esse momento aqui de lucidez, e muita lucidez, onde ele põe o dedo na questão, na raiz. E a palavra transgressão no hebraico é a ideia de ir contra, rebelar. Ele diz, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, esta minha rebeldia, eu rebelei contra os teus caminhos. Entende-se que a situação histórica do Salmo é a do rei Davi, o autor é o rei Davi. Quando ele então cai no adultério, do adultério ele acaba de uma forma indireta levando à morte do marido, da mulher com quem ele se envolveu, e aí está ele nessa situação. Ele é confrontado lá em 2 Samuel, capítulo 12, pelo profeta Natã, e então, nesse momento, quando ele cai em si, ele escreve este salmo, e ele fala em transgressão: eu fui contra, eu rebelei diante do Senhor. Mas ele fala também, apaga não somente as minhas transgressões, mas ele fala também, lava-me de toda a minha culpa. E culpa no hebraico é dobrar, entortar. Então, lava-me de todas as minhas entortadas. Eu estou torto diante daquilo que é reto na tua presença. E finalmente ele fala, purifica-me do meu pecado. E a palavra tem o sentido de errar o alvo. E certamente naqueles dias a ideia vem do arco e da flecha, a arma daqueles dias. Há um alvo e você lança a flecha e não atinge o alvo. Toda vez que eu não acerto o alvo da vontade de Deus, a minha ação é uma flecha que não atinge o alvo da vontade de Deus, fica aquém da vontade de Deus, não fica conforme a vontade de Deus, pecado. Aí está o problema. O problema dele não é, ó Deus, eu sou uma pessoa assim, muito desse jeito, sabe como é, não é? E então começa a encontrar todo tipo de razões que não são, as razões que não são as verdadeiras razões. E aí então é que ele vai tratar diante de Deus e com Deus. Porque se é pecado, a jurisdição é de Deus. Não há ser humano que possa me absolver dos meus pecados. Quem é que tem autoridade para isto? Quem é que tem jurisdição para isso? A não ser Deus. Se há o pecado, então nós temos um Deus e com Ele tratamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas ele vai falar do quê? Ele vai apelar em que base? Misericórdia. E o amor recede, o amor fiel, infalível de Deus. Ele chega diante de Deus não com a sua justiça e seus argumentos, mas ele chega clamando por misericórdia, por amor. Como
alcançar a libertação pelo arrependimento? Apele confiando na misericórdia. É uma questão do pecado, de transgressão, é uma questão com Deus, e diante de Deus somente há misericórdia e o amor dele. O que faríamos para compensar diante de Deus se somos marcados pelo erro e o pecado? Note que a confiança dele não está na sua justiça própria, mas no amor de Deus. A sua confiança está na compaixão de Deus. Alcance libertação pelo arrependimento. Alguém aqui carregando a culpa nesta noite, talvez até uma culpa histórica. A palavra de Deus é para você. E a palavra de Deus é para você levar sempre com você. Os seus caminhos estão imperfeitos. Nunca se esqueça desta palavra de Deus. A libertação pelo arrependimento está à mão. Apele, sim, para a misericórdia de Deus. Mas confesse honestamente. Reconheço as minhas transgressões, diz ele. Diz ele, pequei e fiz o que tu reprovas. Sei, diz ele no verso 5, sei que sou pecador. Ele reconhece esse estado que ele vive e as consequências então, que estão nele. O pecado me persegue, os ossos me são esmagados, a alegria está ausente, há toda essa consequência. E ele então assume esta responsabilidade pessoal. Vivemos dias de racionalização e dias de transferência. Ninguém é responsável pelos seus erros mais. Se há erros, a culpa é do outro. Sabe por que eu errei? Porque meu pai, minha mãe, eles são culpados. A sociedade, discurso maravilhoso. Vi uma vez a entrevista com presos durante uma rebelião e o preso, sujeito simples, pouca informação, já havia assimilado essa doutrinação. A culpa de eu estar aqui é da sociedade. Ele não tem culpa nenhuma. Passamos isso para as crianças das escolas, nas famílias. Isso adentrou. Não é assim com o salmista, não é assim. Responsabilidade pessoal assumida, sem racionalizar. Não, sabe por quê? Não é bem assim. É muito menos transferência. Reconheço as minhas transgressões. Ele se apropria delas. Pequei, eu pequei. Não meu pai, minha mãe, eles erraram comigo, mas se eu errei é porque eu quis errar. Pequei e fiz o que tu reprovas, eu fiz. Sei que sou pecador. Nenhum de nós vai encontrar a libertação pelo arrependimento enquanto nós não confessarmos honestamente. E ele, inclusive, chega ao ponto de ver em si essa natureza pecaminosa, ele reconhece isto. Minha mãe me concebeu já em pecado, esta presença do pecado na natureza humana que está em mim também. Uma visão lúcida sobre quem é o ser humano e então quem é a humanidade, inclusive. Nada de o ser humano é bom, o problema é a sociedade que o estraga. Não, eu sou mau, desde meu nascimento. Ele falhou com os homens, sim. Em geral, o pecado é contra o próximo. Mas ele entende que o pecado é primeiramente uma questão com Deus. Pequei e fiz o que tu reprovas. Alcance libertação pelo arrependimento, confesse honestamente. Chega de negociar, chega de racionalizar, chega de explicar. Não há solução, não há libertação, enquanto não houver o arrependimento que envolve esta confissão honesta. Mas note bem a necessidade de arrependimento. É preciso chegar ao arrependimento. Ele vai dizer no fim do Salmo
versos 16 e 17, que o Senhor, que Deus não se deleita em sacrifícios, nem em holocaustos, Ele não se agrada nisso. Nos dias de Davi, lá estava o templo onde se ofereciam holocaustos. Ele disse: se o Senhor se deleitasse nisso, eu os traria. Não é que Ele está condenando o que estava sendo feito naquele momento da história da salvação, mas Ele está falando do ritual, o ritual religioso. Não é o ritual religioso em si que haverá de resolver a questão. Ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Oh, Deus, não desprezarás. O que Deus espera? Deus espera que nós nos voltemos a Ele quebrantados, contritos, não cheios de explicações e racionalizações, não cheios de transferência, mas realmente caindo em nós mesmos com as nossas questões falhas. Atos litúrgicos, atos religiosos são insuficientes. Se não há verdadeiro quebrantamento, se os sacrifícios aconteciam, eles eram apenas uma expressão que precisava contar com uma realidade interna de quebrantamento e arrependimento. Confissão sem arrependimento e quebrantamento é insuficiente. Eu posso falar, eu sou um pecador, mas se não há esse quebrantamento, o arrependimento, não é suficiente. Deixe-me dizer mais, olhando este salmo: tristeza não é necessariamente arrependimento. E tristeza sem arrependimento não é, então, arrependimento, é o quê? É remorso. E é equivocado. Muitas vezes as pessoas sentem tristeza diante do seu erro, mas por quê? Porque sentem o remorso. Não é o arrependimento. Por exemplo, a pessoa erra e ela é apanhada no seu erro e fica triste. Que eu fiz isso, que tolo que eu fui, eu sou realmente um sujeito que não tem jeito. Ele está apenas chateado porque foi apanhado, não porque ele caiu em si e se quebrantou. Note a necessidade do arrependimento. Um espírito quebrantado, um coração contrito. É isso o que Deus quer. É o que Deus não despreza, diz ele. Lembramos nesse momento da parábola do filho pródigo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Quando o filho que vai embora, pega a herança que cabe a ele, põe o pé na estrada, gasta tudo, cai na pior. E aí ele volta pobre, miserável à casa do pai, e o pai o recebe, diz Jesus. Coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Alcance libertação. Libertação pelo arrependimento. É preciso desejar a restauração. Não é uma questão só de quero tirar essa culpa de mim, mas eu quero, na verdade, estar em ordem diante de Deus e caminhar em ordem com Deus. Por isso ele diz: purifica-me e ficarei puro. Por isso que ele apela: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão, a alegria do Senhor na minha vida novamente. Cria em mim, e a palavra que criar aqui é mesmo usada para a criação do universo, cria em mim, porque só Deus pode fazer isto. Cria em mim um coração puro, um espírito estável. Me dá a alegria da tua salvação. Esse desejo de restauração. Eu quero perdão, mas quero perdão para estar bem com Deus e andar com Ele. O verdadeiro arrependimento é aquele que quer transformação, quer um novo jeito de viver e quer romper com o jeito passado. Então, restauração não é ajeitar diante dos homens as coisas. Como é que eu fico bem? Eu realmente fiz um estrago aí, eu estou mal, fiquei mal diante de todo mundo. Como é que a gente cobra isso aí para eu ficar bem? Não, é um cair em si, onde não se quer um ajeitar diante dos homens, mas quer-se um reconciliar com Deus, é algo muito profundo. Alcance a libertação pelo arrependimento. Deseja a restauração, aquela obra que Deus pode fazer. Eu quero ser um jeito novo
diante de Deus. E então chega a este passo de objetivar a renovação do servir. Diz ele no verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. E ele diz mais no verso 14: e a minha língua aclamará a tua justiça, a tua retidão. E o verso 15: a minha boca anunciará o teu louvor. Ele quer a restauração para ser um servo, alguém que há de servir a Deus diante dos homens e da humanidade. Ele quer ser um testemunho de Deus diante das pessoas. Ele quer ser um instrumento nas mãos de Deus. É o verdadeiro arrependimento, a verdadeira libertação. Objetive a renovação do servir. O verdadeiro arrependimento há de produzir gratidão, que é o que ele almeja aqui, proclamar sua gratidão a Deus. Há de produzir o desejo de servir, o desejo de proclamar o que Deus faz, o que Ele é e o que fez na minha vida. E há de produzir também o desejo da adoração. Minha boca anunciará o teu louvor. Este objetivo, em todo o desejo de perdão e libertação, esse objetivo de me tornar um servo nas mãos de Deus. Ser um com o povo de Deus, andar com o povo de Deus, e junto com o povo de Deus proclamar as verdades de Deus. Alcance libertação pelo arrependimento. Interceda então pela restauração comunitária. O fim do Salmo é um fim, versos 18 e 19, que leva a muitos debates entre os eruditos bíblicos e linguistas. Aqueles que argumentam que teria sido uma adição em tempo mais tarde, quando então, alguns séculos depois de Davi, ao exílio do povo de Israel, a destruição de Jerusalém, e depois ao retorno no tempo de Neemias, Zorobabel, e a cidade reconstruída, e o templo reconstruído, então teria se adicionado isto aqui naqueles tempos, para adotar esse salmo como um salmo litúrgico, um salmo a ser usado nos cultos, e aplicando então o salmo ao que se fazia no templo, isto é, o sacrifício seria o caso realmente, desde que fosse com o coração contrito, etc. Mas, ainda que essa tese tenha os seus argumentos fortes e muitos defensores de peso, há aqueles que pensam no salmo original com esta parte, e me parece ser melhor caminharmos por aí, que Davi realmente escreveu isto. Depois de toda esta oração pedindo libertação em arrependimento da sua culpa do pecado, ele pensa na comunidade de Israel, particularmente Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, a presença de Deus manifestada naqueles dias desta forma. E Davi é o líder do povo, não somente o líder político como grande rei, mas também o líder espiritual em grande parte. Há consequências para a comunidade a partir da sua vida. E quando ele anseia pela sua restauração e a sua libertação, em momento de condição de arrependimento, ele não pode deixar de pensar nos outros também, talvez até nos outros, e a sua comunidade, o seu país, o seu povo, afetado pelo seu erro. A verdade é que o pecado tem consequências comunitárias. Nesta era, quando se fala em questões morais e se fala nesse relativismo, que a questão moral é uma ideia de cada um, também se então prega um individualismo. Olha, a minha vida é minha vida, o que eu faço da minha vida é um problema meu e não tem nada a ver com ninguém. E nada está mais longe da realidade do que a palavra de Deus ensina. A verdade é que os meus caminhos afetam aqueles que estão à minha volta. E os meus erros causam grande estrago àqueles que estão à minha volta. O pecado tem consequências comunitárias. O meu erro tem consequências para a minha família, meu casamento. O meu erro tem consequências para a igreja. O meu erro tem consequências para a sociedade. E isto é algo que a realidade mostra. Por isso que nós continuamos
com cadeias e presídios. Porque se não houver um lidar comunitário com o erro individual, a comunidade toda há de perecer. Ainda que tão imperfeito quando os homens fazem isto, seus sistemas de leis e as suas punições ainda assim refletem a grande verdade espiritual e bíblica. Davi, caindo em si e tratando de si, não o faz no individualismo. Ele entende a dimensão comunitária, o povo de Deus, a nação, a sociedade e aqueles que estão próximos dele. Arrependimento e a libertação do arrependimento almeja reparação e reconciliação comunitária. Depois de acertar com Deus, eu acerto com os homens. Depois de corrigir-me com Deus, vou me corrigir com os homens que foram afetados pelo meu erro. E é isso que nós trabalhamos sempre como igreja, por exemplo, aqui, e como nesses dias os crentes estão tão influenciados pelas ideias mundanas e têm dificuldade. Se erramos, nós erramos diante de Deus, acertamos com Deus, mas então com a igreja também. E com a família. A reconciliação que vem do arrependimento, da libertação do arrependimento, é algo que não pode ser dispensado. Preciso estender a mão. Arrependimento, então, assume a responsabilidade comunitária. O arrependimento libertador assume esta responsabilidade comunitária. Depois de assumir diante de Deus, agora, Senhor, com quem preciso tratar. E sabe, aprendi na minha vida, e talvez muitos de vocês também já aprenderam, que quando erramos há uma luta grande, mas depois que acertamos com Deus, é fácil acertar com os homens. Nós temos dificuldade de acertar com os homens porque não acertamos com Deus. Depois de acertarmos com Deus, é muito fácil acertar com os irmãos, com a igreja, com a família, com as pessoas. O problema nosso, na verdade, não é com as pessoas, é com Deus. E nós pensamos que é com as pessoas. E eu não acerto, eu reluto, eu tento explicar, eu tento racionalizar, eu transfiro, eu fujo, eu acuso os outros, o problema é o outro. Eu fiz isso, mas ele também fez aquilo, e usamos todo tipo de ginástica. Por quê? Porque não acertamos com Deus. Quando você chega a esse momento de Davi, de alma aberta, não tenho mais o que esconder, acertei com Deus, abri o jogo, sou um pecador, abri o jogo, estou em contrição. Aí acertar com a igreja, acertar com a família, é um passo. Verdade que a palavra de Deus chega ao meu coração nesta noite, ao seu, nos dizendo que podemos alcançar a libertação da culpa pelo arrependimento. Quão importante isto é isto? Isto é de suma importância. Disse que a culpa é de primeira necessidade. O pecado tem consequências eternas, porque ele é um problema primeiramente com Deus. O caráter de Deus não aceita, não tolera, em nenhuma medida, por menor que seja o pecado. E há condenação eterna, inclusive. Mas sabe, a culpa também é de necessidade primária, porque o pecado não resolvido tem consequências profundas no meu ser, no teu ser. Aqui ele fala em ossos esmagados. Citei 2 pensadores na área da psicologia, psiquiatria, que discordam com as ideias que dominam mais estas ciências, e eles falam de como tem consequência no indivíduo. Nós nos tornamos esquisitos quando nós reprimimos o pecado e a culpa e tentamos explicar e usar subterfúgios, e aquelas coisas vão se armazenando lá dentro, e as pessoas começam a ter que encontrar fugas, e não ficam bem, não ficam saudáveis, não ficam íntegras, não são holísticas. Elas criam compartimentos,
Alguns compartimentos são escuros, onde eles fecham a porta, escondem as coisas ali e abre a porta somente de uns dados compartimentos da vida para as pessoas. Quando ele chega em casa, ele é um, na rua ele é outro, no trabalho ele é outro, perto da família ele é um, fora da família ele é outro, perto dos amigos ele é um, longe dos amigos ele é outro. Uma pessoa esfacelada, fragmentada. E alguns vão até, dizem os pensadores, a neurose, problemas graves não resolvidos. Mas se não chegamos a neuroses, no sentido da categoria aí das ciências humanas que está no ar, nós haveremos de lidar de alguma forma estranha com a culpa não resolvida. Essa é a grande verdade. Há um caminho melhor. A libertação pelo arrependimento, na misericórdia e no amor de um Deus maravilhoso. Revelado a nós amor e misericórdia na medida da cruz. O sacrifício perfeito. E eu e você não precisamos mais oferecer sacrifício, porque Ele já fez o sacrifício final completo. Eu e você precisamos oferecer apenas um coração contrito e quebrantado. E a alegria da salvação volta. E um novo dia chega ao nosso interior. O arrependimento e a libertação dele seja sempre a experiência da sua vida a cada dia. Vamos orar?